Olá, sou Ailton Ferreira. Vamos nós com a tirinha da história de 19 de setembro, domingo. Em 1921, nasceu em Pernambuco Paulo Freire, educador, filósofo. Paulo Freire influenciou a criação da pedagogia crítica. Paulo Freire é considerado o mais notável educador na história da pedagogia mundial, influenciado também pelo existencialismo e pelo personalismo. O personalismo que mais tarde foi incorporado pela democracia cristã e pelo Papa João Paulo II. Paulo Freire era católico, faleceu em São Paulo, foi secretário de Educação no governo de Luiz Erundina. É autor de 2 livros importantes, dentre tantos, A Pedagogia do Oprimido e A Pedagogia da Autonomia. A Pedagogia do Oprimido é o 3º livro mais citado em trabalhos acadêmicos nas ciências sociais. Paulo Freire é uma referência na educação brasileira e, por isto, é considerado o patrono da educação no Brasil. O educador Paulo Freire influenciou gerações de educadores, professores e professoras em países africanos e da América Latina. Dedicamos essa tirinha de hoje à educação e ao educador maior Paulo Freire. Ele dizia que a educação sozinha não faria transformações na sociedade, mas que sem a educação nada mudaria. Portanto, a tirinha da história hoje faz esse registro do nascimento de Paulo Freire, o nosso educador maior. Nesta data, em 1936, nasceu Marta Rocha. Marta Rocha, baiana, nascida em Salvador. Viveu no Rio de Janeiro, viveu em Niterói e foi Miss Bahia, Miss Brasil, no final da década de 60. Eu trago o registro desse episódio com a baiana Marta Rocha, porque ela disputou o Miss Universo nos Estados Unidos, só que ela ficou em 2º lugar. Naquele tempo, o jornalista João Martins criou o que a gente pode dizer um fake news, se fosse nos dias de hoje. Ele colocou para a imprensa, combinado com vários jornalistas e com a produção da Miss Marta Rocha, que ela teria sido desclassificada por motivo de ter 2 polegadas a menos do que a vitoriosa que se transformou em Miss Universo naquele ano. E nada disso existiu. A própria Marta Rocha declarou depois, numa autobiografia, em entrevistas, em revistas, que nunca mediram a altura dela. Não houve nada das 2 polegadas. Veja como a história pode ser construída com narrativas, que nem sempre correspondem à realidade. As 2 polegadas que separaram Marta Rocha da primeira colocada no Miss Universo de 1968 não existiram. Essas 2 polegadas foi uma argumentação do jornalista naquela época para manter em alta o orgulho brasileiro. Estávamos todos, naquele ano de 68, as pessoas que já estavam acompanhando estavam entusiasmadas, inebriadas com a possibilidade de uma brasileira com traços físicos brasileiros conquistar o Miss Universo de 1968. E para não, vamos dizer assim, jogar para baixo aquela estima tão elevada do povo brasileiro, colocou as 2 polegadas como um motivo pequeno da não vitória da candidata brasileira ao Miss Universo. Então, foi um fake news em 1968 que manteve a emoção brasileira e o orgulho da beleza brasileira naquela época, toda, vamos dizer assim, dirigida para
a torcida em favor da candidata Miss Universo, Marta Rocha. 19 de setembro também é o dia do teatro. O teatro que chega para nós como manifestações das tradições religiosas orientais. A Grécia nos apresenta o teatro como arte. E o povo brasileiro, influenciado por vários dramaturgos, colocou o teatro nas ruas. O teatro de rua, uma manifestação popular do nosso povo, recriando, retratando o cotidiano da vida brasileira. Quero aqui também parabenizar o grupo de teatro Olodum, que é um grupo revolucionário, transformador, que aproximou o teatro das pessoas, principalmente do nosso povo negro, que achava que o teatro era uma coisa bem distante. Portanto, temos aqui os nossos exemplos. Temos também o antigamente chamado Gerfagra, que era o grupo experimental de artes da Fazenda Grande do Retiro, assim como tivemos o grupo Vandré, no bairro do Bom Joá, na Avenida Bahia, e vários bairros como Castelo Branco, por exemplo, que também tinha grupo de teatro. Importante ressaltar que a arte de rua, a arte popular, foi um instrumento importante de educação e de democratização do nosso país. A Tirinha da História volta amanhã. Até lá, aguardamos vocês no nosso canal do YouTube. Convido o povo para se inscrever em nosso canal Ailton Ferreira no YouTube.